nós vamos lendo as Escrituras e encontramos vários trechos das Escrituras dizendo que Deus é justo e nem poderia ser diferente. Se não se admitisse um Deus justo, não seria Deus. A justiça é um dos atributos de Deus, ser justo. Como Deus é justo, não se pode então compreender os ensinos sem compreender que Ele está agindo com justiça. Nós encontramos em Gênesis, capítulo 15, versículo 13, um momento em que consta em Gênesis dizendo que Deus falou a Abraão, dizendo a ele: Abraão, a sua descendência será cativa em terra alheia e será afligida pela escravidão. Veja bem, será afligida por escravidão durante 400 anos. Ora, Abraão nem tinha ainda os seus descendentes. E esses descendentes já estavam condenados a passar 400 anos presos como escravos, onde? No Egito, que foi o que ocorreu. Realmente o povo de Israel passou 400 anos na escravidão. Onde está a justiça de Deus? Se não compreendermos como ensina o Espiritismo. Eram espíritos rebeldes, vindo de outro planeta, mais precisamente da constelação do Cocheiro, porque lá o planeta atingiu um estágio evolutivo, tanto quanto a Terra é hoje, e esses espíritos trouxeram então um karma muito pesado, e para que eles se educassem, eles iriam nascer no povo israelita, que estava sendo formado pelo patriarca Abraão, iniciando a formação do povo, por ordem do próprio Deus, e eles iam então reencarnar por 400 anos como escravos. Ora, então a justiça de Deus aí implica em admitir a reencarnação, senão não haveria justiça. Mais à frente, Deus também fala com Moisés, já era Moisés, porque se encontra já em Êxodos, capítulo 34, versículo 7, dizendo assim: eu sou magnânimo, mas puno as infrações dos pais na sua descendência, ou seja, na terceira e na quarta geração. Ora, se Deus é magnânimo e justo, mas vai punir os erros dos pais na terceira e na quarta geração, como entender a justiça de Deus se os filhos daquele homem que errou vai sofrer por erro dos pais? Não, Deus não seria justo. Ocorre que se nós vamos sofrer na terceira ou na quarta geração, ou seja, a correção de erros que cometemos agora, quer dizer, quando nós voltarmos a reencarnar como nosso bisneto, e ainda filho do nosso bisneto, porque não é possível cometer erros aqui e voltar como filho do nosso filho. Não há tempo suficiente. É preciso, no mínimo, ser neto. E por isso que é a terceira e quarta geração. Veja bem o linguajar bíblico. Já está indicando que existe reencarnação. A justiça, então, de Deus, diz lá também a Bíblia, é justa. E não seria justo, conforme está escrito, que o filho comesse a fruta verde e outra pessoa tivesse os dentes embotados. Mais precisamente, o Filho de Deus, o Pai, comesse fruta verde e o filho dele tivesse os dentes embotados. Deus não faz isso. Deus não cobra erro de quem não cometeu. Isso é justiça divina, indicando que existe reencarnação. Jesus também subiu no Monte Tabor e lá se transfigurou. E diante dele, de Pedro, Tiago e João, que eram apóstolos que estavam acompanhando Jesus sobre o monte, na transfiguração, surgiram então os espíritos de Moisés e de Elias. Moisés já havia vivido há 1000 anos antes de Jesus, e Elias vivera 720 anos antes de Jesus,
portanto era um espírito. E ele conversou com esses espíritos na presença dos apóstolos, e Pedro até disse que poderia ali construir 3 barracas para ficarem ali, e ele disse que não. Iniciaram a descida do monte e ele disse que não deveriam contar a ninguém, que eles haviam falado com Elias e com Moisés. E os apóstolos indagaram: mas Elias não tinha de vir antes? Ele disse: tinha, e veio, e não o reconheceram como João Batista. Ou seja, mais uma vez mostrando a reencarnação. E assim nós encontramos em vários pontos da Bíblia indicando a existência da reencarnação. E Jesus confirma dizendo: Deus retribui a cada um conforme suas obras. Ora, se é conforme nossas obras, então todos nós da terra teríamos que ter um grande perdão de Deus, porque não há ninguém que se salvasse. Há quem possa se salvar com uma vida totalmente justa? É muito difícil. Talvez exista um ou outro, mas são muito poucos. 99% da humanidade estaria perdida. Mas não é assim que funciona. A doutrina espírita, ela não é especificamente uma religião. Ela é uma ciência antes de tudo. E como ciência, ela tenta provar, questionar. E Allan Kardec recebeu a doutrina espírita dos espíritos superiores por ordem de Jesus, logo afirmando: a justiça de Deus se faz através das reencarnações. Fazendo através das reencarnações é que nós vamos compreender por que uma pessoa vem com uma situação tão difícil e outras aparentemente fáceis, não é? Alguém nasce em situação lastimável, como por exemplo paraplegia, outras enfermidades graves, situações de miséria tristes, povos que estão lá na África morrendo de fome, situações críticas, e Deus não sabe disso? Sabe. Ocorre que essas pessoas precisavam e precisam esses espíritos passarem por estas situações. Então nós estamos vivendo hoje num mundo de expiações e de provas. Expiações são cobranças espirituais sobre nós para que nós possamos corrigir nossos erros. Segundo o Espírito Emmanuel, a expiação é uma pena imposta ao espírito transgressor. Ou seja, transgredimos a lei e agora precisamos expiar, corrigir esse erro através de um sofrimento, já que não conseguimos corrigir através da prática da caridade. Além das expiações, nós temos também as provações. Provações são situações que nós passamos para aprender alguma coisa. Por exemplo, precisamos aprender a renúncia. Então pedimos vir para cá e passar uma situação que nos obrigue à renúncia. Queremos aprender a controlar nossos sentimentos. Pedimos uma prova, por exemplo, vir para cá e sermos abandonados por quem gosta de nós, tá? Receber um grande ato de ingratidão. Aparentemente estão sendo injustos conosco, mas na verdade aquilo estava previsto. Enfim, nós passamos por várias situações difíceis. Essas situações são todas previstas no mundo espiritual. O espírito André Luiz, através do livro Missionários da Luz, ele descreve uma situação na colônia Nosso Lar, dizendo ele que foi a um departamento de reencarnação, que preparava os espíritos para reencarnar. E ele achou interessante aquele movimento intenso pelos corredores e viu que de lá saíam várias pessoas, dezenas, todas com papéis nas mãos, e olhando, lendo, conferindo, e ele ficou surpreso com aquilo, pediu para participar, e os dirigentes disseram: você pode participar, mas você deve primeiro entender, conhecer, senão você não vai compreender o que estamos fazendo aqui. E ele procurou primeiro entender, depois teve acesso e ele adentrou o laboratório lá e ficou surpreso. Ele disse que viu vários manequins
e disse: que é isso? Manequins tipo lojas? Isto. Mas só que não eram simples manequins tipo lojas, não. Eram manequins que traziam um corpo completo. Ele examinou alguns e viu que ele conseguia ver todo o sistema circulatório perfeito. As artérias, as veias, as situações do cérebro, todo o sistema endócrino, todos os órgãos funcionando. Que coisa linda! E para mim é novidade saber que aqui nesse laboratório vocês produzem um corpo. Ele: sim, mas por que esses manequins completos? Ele disse: esses manequins, na verdade, são projetos de futuros corpos de espíritos que vão reencarnar. Ah, é? E eu posso então escolher o meu futuro corpo? Pode. Este daqui foi escolhido por um determinado espírito e nós estamos trabalhando nele para que chegue no modelo adequado de acordo com as situações que ele precisa enfrentar na Terra. Interessante. E ele foi vendo vários manequins e encontrou o manequim de todo jeito. Eu estou chamando o manequim, mas na verdade, para vocês entenderem que é um corpo inerte, feito igual a uma estátua, mas com todo o progresso, com todos os projetos que será implantado naquele X espírito tal, que vai ter aquele corpo do jeito que está ali. Você vai dizer: então isso é assim que funciona? É, só que não para todos os espíritos, porque há casos que espíritos precisam reencarnar às pressas e são retirados dos umbrais, ou seja, regiões de sofrimentos, e saem de lá das regiões de sofrimentos e não passam por esse laboratório, são obrigados a serem levados direto para o reencarne. Mas aqueles que já se educaram um pouco mais, aqueles que se encontram no mundo espiritual, têm esse privilégio de pedir a formação, a análise do seu futuro corpo. Por quê? Porque eles vão escolher o seu tipo de prova, as suas provações, as situações que eles vão passar para se educarem. É muito importante. E lá então, havia um espírito lá presente, que ele disse que se chamava Silvério. E a diretoria lá do laboratório disse: Silvério, você está recebendo uma programação de passar 70 anos na Terra. Não me volte aqui antes dos 70, hein? Vê se cuida bem lá do seu corpo, da sua alimentação, da sua maneira de agir, ore sempre antes. Enfim, ele recebe todo tipo de preparação, para que quando você voltar aqui, você chegar de cabeça erguida e ter cumprido bem. Ele disse: isso me preocupa muito, porque eu nunca fui um espírito completista. O que é completista? Completista é aquele espírito que vem para cá e praticamente tira nota 10 na sua encarnação. Ou seja, ele volta para o mundo espiritual cumprindo toda a sua programação a contento. Ora, isso é muito difícil. Diz o espírito André Luiz que normalmente nós voltamos, conforme ele está conversando aqui com o Silvério, ele disse: normalmente nós cumprimos apenas 40%. Ora, então somos reprovados, porque os alunos aqui da Terra só passam de ano se tirar nota 5, não é mesmo? Ora, se tiramos 40%, então estamos todos sendo reprovados. O nosso índice de aproveitamento tem sido muito pequeno. É preciso melhorar. Esse é o papel da doutrina. Silvério pediu que ele viesse com um corpo com um problema na perna direita. Ele pediu sim, porque ele tinha errado muito nas encarnações anteriores, porque ele produzia sempre um grande orgulho, fazia o seu espírito se orgulhar muito de qualquer posição que ele desempenhasse. Então ele queria ter algum defeito físico para ele não se orgulhar. E ele viria então com a perna direita um pouco mais curta, ele teria que mancar. Ora, isso é uma escolha dele, mas isso traz outras consequências. Ora, ele escolhe um tipo de prova, mas traz outras consequências não escolhidas. Por exemplo, quem vem com uma perna mancando,
já vai ter um certo problema com a namorada, não é mesmo? A namorada já vai dizer que ele tem na perna. Eu vou casar com um homem com problema? Sim, é natural e é um direito dela. Outras pessoas verão ele assim com defeito na perna, também vão criticar. Ele vai encontrar isso, esse tipo de rejeição, e ele vai ter que trabalhar essa rejeição. A rejeição não estava prevista. O que estava previsto, o que ele previu, foi a perna mais curta, para ele se sentir até um pouco inferiorizado e não se orgulhar e não errar tanto como ele tinha errado em encarnação anterior. Um outro caso lá interessante foi de Manassés. Manassés, eu penso que é Manassés, se eu troquei o nome, não se preocupem, porque o nome não é tão importante, o importante é o exemplo, né? Manassés, ele ia reencarnar e eles fizeram a programação de acordo com o que ele trazia registrado no seu perispírito. Ele ia ter aqui uma vida com bastante gastrite. Ora, isso é comum no dia de hoje, né? Gastrite, dores constantes no abdômen, em decorrência de alta fermentação, muita produção de ácido, e ele tem gastrite constante. Se não se cuidar, vira úlcera, não é mesmo? E por que isso? Porque ele tinha sido assassinado na encarnação anterior, porque, evidentemente, arrumou um grave desafeto, e o desafeto o assassinou, e ele foi parar no umbral, e lá passou tempo na região umbralina sofrendo muito. Depois que conseguiu perder aquelas energias negativas, foi conduzido ao mundo espiritual, mais precisamente a colônia Nosso Lar, e lá em Nosso Lar ele deixava a colônia porque ele descobriu que o seu desafeto, ou seja, aquele que tinha assassinado ele, também já tinha morrido e estava no umbral. E ele foi visitar o seu inimigo no umbral. E lá no umbral, ao invés dele perseguir o seu inimigo, ele começou a ajudar o seu inimigo. Ele então orava para o inimigo, ele levava palavras amigas para o inimigo, até que conseguiu, com anos de esforço, retirar o inimigo do umbral. E isso lhe valeu uma grande ajuda, que ele não ia ter úlceras, e nem ia ficar por anos colocando sangue pela boca. Foi transformado em pequenas gastrites. Observaram? Ele utilizou a lei do amor. Deixou de ter ódio e passou a dizer: eu vou conquistar quem me assassinou. Ora, esse espírito teve uma guinada na sua vida, uma guinada do bem. Resolveu então optar pelo amor. Assim então ele veio para a terra trazendo este karma que ele mesmo pediu, para corrigir erros e também ser provado pela paciência. Mas o caso que mais me chamou a atenção lá foi o caso de Anacleta. Anacleta disse que na última encarnação ela tinha sido rica. Sendo bem rica, ela também teve 4 filhos. Imagina os senhores o que o dinheiro não faz. Ela, tendo dinheiro de sobra, liberou os filhos. Se julgou muito importante, abusou do poder que o dinheiro normalmente nos dá e deu a ela. E os filhos dela criaram com muito mimo, sem a devida disciplina. Se nós quisermos prejudicar nossos filhos, o segredo é esse: dar tudo a eles, concordar com tudo que eles fazem. Eles se perderão, porque crescerão em orgulho e em vaidade, serão péssimos. Foi isso que ocorreu. Os 4 filhos dela foram todos parar no umbral após o desencarne. Ela então ficou preocupadíssima e tomou aquilo como culpa e disse: eu fui a culpada, eu não soube impor disciplina a eles, eu dei tudo o que eles me pediram, eu criei eles com muito mimo, eu errei, não fui uma boa mãe. A boa mãe e o bom pai precisa tratar bem os filhos, mas com disciplina, indicar-lhes o caminho, ensinar a obedecer os mais velhos, ensinar a orar, levá-los para uma igreja, para uma casa espírita, iniciá-los numa religião, para que eles cresçam com os valores de Deus no coração. Ela não fez isso, então ela se sentia totalmente culpada.
Aí Anacleta estava lá há 30 anos planejando a reencarnação dela. Veja bem, 30 anos, não é um ano, um planejamento demorado. E ela estava tentando, primeiro ela retirou os filhos do umbral com muita dificuldade, depois chegou o momento que ela foi no laboratório, os diretores orientaram ela direito, e ela então, vendo essa situação difícil, fez uma programação. Que programação seria essa? Ela pediu para voltar, reencarnar, não mais com situação financeira abundante, e sim situação financeira difícil, para que ela tivesse que lutar. Como na encarnação anterior, ela tinha sido um pouco prevaricadora através do sexo, então ela disse: eu não quero ter mais esse acesso a homens com facilidade. Aí eles imaginaram que para ela era melhor ela vir com com mau funcionamento da tireoide e da paratireoide, porque assim ela ficaria um pouco gordinha, ou seja, com um pouco de obesidade, para dificultar o sexo. E foi o que ela fez. Pediu para ela ter um problema na tireoide, para ela vir bem gordinha, não muito, mas um pouco gordinha, e por fato dela ter um corpo mais avantajado, dificultaria tantas paqueras nos dias atuais. E foi o que ela conseguiu. Mas ela conseguiu normalmente o seu homem, teve os seus 4 filhos. Que situação ela ia ter esses filhos? Como os filhos tinham cometido muitos equívocos por culpa dela, porque ela os criou com muito mimo, os filhos 2 viriam com paraplegia, iam ser paraplégicos, 2 filhos paraplégicos. Um terceiro viria com leve problema mental, não ia ser totalmente normal, mas tinha leve desvio mental. E o 4º filho, que seria a filha, uma mocinha, ia vir com a incumbência de ajudar a mãe a cuidar dos irmãos. Ora, situação financeira difícil e 4 filhos, 3 com problemas, só uma filha em perfeitas condições para ajudá-la, porque a tarefa seria árdua. Hoje nós observamos: mas por que eu sofro? Por que eu tenho esse filho com problema? Por que quando eu era muito bem de saúde, quando atingi uma certa idade, adoeci, meu braço passou a ter uns choques elétricos e se prendeu e está duro, a medicina não consegue curá-lo? Mas por que isso logo comigo? Não é assim que falamos? Mas foram provas que nós pedimos. As provas são pedidas no mundo espiritual. Olha bem, na pergunta 266, Kardec perguntou aos espíritos, disse assim: não parece natural que o espírito aí, antes de reencarnar, peça uma prova menos penosa? Parece, não é? Os espíritos responderam: para vós sim, mas para o espírito não. Vós aí na terra pensais que não é preciso tanto esforço, que não é preciso lutar com tanta dificuldade para adquirir virtude. Vai ter essa visão de querer uma pena melhor de ser cumprida, mas do lado de lá não. Do lado de lá o espírito diz: eu quero passar por essa enorme dificuldade e eu vou vencer, porque olha o prêmio, olha o que eu vou conquistar. Por isso ele pede penas difíceis, ele pede provas difíceis, situações difíceis para enfrentar aqui. Alguns trazem situações programadas em si, nascem num país e depois resolve ir para outro país, porque lá é que vai encontrar certas pessoas com quem ele tem que se relacionar. Isso vive ocorrendo. Mudam também de cidades, tá? Outros trazem provas de ficar dependendo de empregos constantes e o emprego nunca é durável. Situações e mais situações ocorrem e são pedidas. Ainda Kardec perguntou: e se o espírito, quem escolhe a prova? Os próprios reencarnantes. Os próprios espíritos é quem escolhem
porém assessorados pelos diretores, pelos espíritos mais avançados, os seus guias. Mas se ele não tiver condição de escolher, bem, Deus supre essa condição, permitindo que os avançados escolham para ele. E quando o espírito não tem a menor condição, e ele já cometeu muitos erros, ele é compulsoriamente colocado para o reencarne e ele nem conhece o seu programa, mas tem o programa. Acontece com ele situações difíceis e ele não tem nem a condição de orar e lembrar, porque nós não lembramos. Mas se nós estivermos diante de uma situação difícil, aí nós podemos dizer: por que eu estou com uma prova dessa? O que ocorreu comigo? Simples. Separe uma hora na sua casa, feche a porta do quarto para estar bem em silêncio, sente na cama ou no sofá, coloque a mão para o céu e medite, passe uma meia hora meditando, fale com Deus e diga: Senhor, me diga, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Me dê resignação, força, fé, esperança. E vem na sua mente a resposta. Se não vem na hora, vem depois. Continue fazendo isso, mas com resignação. Nada de rebeldia, nada de queixa, porque a prova está prevista. Se está passando, porque está prevista. Peça a Deus. Pode ocorrer também que ao adormecer, o nosso espírito saindo do corpo vai ter contato com o nosso anjo da guarda, o famoso anjo da guarda, que não é anjo, é um espírito avançado encarregado do nosso destino. E ele vai nos dizer: você vai enfrentar isso por isso e por isso. Aí nós voltamos para o corpo, não lembramos, mas temos aquela sensação: entendi por quê. É porque eu precisei desta prova, eu vou ter que fazer isso e isso. Ore, se ligue a Deus, tá? Tenha muita fé, tá? Também Kardec perguntou: como pode um espírito querer pedir uma prova, por exemplo, de nascer numa situação difícil, por exemplo, entre bandidos? E ocorre isso? Ocorre. Espíritos pedem: eu quero nascer lá na favela, e uma favela que tenha tráfico de drogas e muito tiroteio, porque eu quero dar o exemplo. E ele traz aquilo na mente dele. E sintonia, é por sintonia também, ele está naquele nível. Outras vezes ele é colocado lá porque ele é daquele nível, e ele vai para lá, e chegando lá, se ele for forte e mantiver a oração em Deus, ou nascer numa família que tenha um princípio religioso, ele vai cedo à igreja, vai aprender a orar. Quando aparecer o primeiro traficante convidando ele, ele vai dizer: não, muito obrigado, não, não, e vai fugir. Quando aparecer alguém convidando ele para praticar a violência, ele vai dizer: não, eu não tenho queda para isso, sigam vocês, eu não, e não vai cair. E quando ele voltar para o mundo espiritual, ele vai ver: olha, como fui vitorioso, morei no meio dos bandidos e não caí, não cedi. Isso é provação. O espírito dele provou que é mais forte. Então isso é muito importante, tá? Continuando então nossos estudos, todas as tribulações da vida estão previstas? Diz o Espírito: não. Quer dizer que se eu escolho, por exemplo, uma prova difícil, o Espírito diz: não. Quando nós escolhemos o gênero de prova, o gênero, e não detalhes da prova. Alguém, por exemplo, escolheu ter aqui uma profissão de viajante e não poder desfrutar do aconchego da família sempre. Só desfruta um dia, dois e é obrigado a viajar. E viajando ele sente uma enorme falta da família, dos filhos, da esposa querida. E quando ele vem e deita no colo dela, dá vontade de nunca mais sair. Mas ele precisa viajar, precisa ganhar seu pão. E ele sente aquela angústia: meu Deus, um dia eu vou arrumar outro emprego. E acaba não arrumando, porque ele precisa passar por aquela provação por longos anos. Ora, ele pediu o gênero, mas isso não quer dizer que ele não seja hostilizado por viajar, que ele não tenha problema na viagem no ônibus. Se ele tem uma aprovação de ir, uma missão de ir daqui ao supermercado,
ele tem que ir daqui ao supermercado. Não quer dizer que aquele tropeção que ele deu ali numa pedra esteja previsto. Não, isso não está previsto. Ele que cuidasse, ele que olhasse, ele que visse o caminho melhor. E as tentações que surgem no caminho, também muitas não estão previstas. Ele que ore antes, porque orai e vigiai para que não entreis em tentações. Nós temos uma missão a cumprir em determinado local. O que devemos fazer? Antes, ir orando, com fé, sempre confiando em Deus, e não sair por aí à toa. Para que sair de madrugada à toa? Para dizer, olha como eu ando de madrugada e nada ocorre comigo. Não faça isso. Se é preciso ir, se há alguém doente, você não tem outro jeito, é preciso ir buscar um médico ou levar o doente, ou mesmo buscar um remédio. Você ore antes, diz, Senhor Deus, eu preciso ir agora, não posso, me ajude. Aí sim, virá espíritos protetores e te guiarão no caminho. Quando chegar numa encruzilhada, o espírito vai dizer, vire à esquerda. Na sua cabeça, não, eu vou direto. Mas o espírito já foi à sua frente, já viu que lá tem um grupo de bandidos. Então ele volta e diz, vire à esquerda e põe na tua mente. Aí eu sempre vou direto, mas hoje eu vou virar à esquerda. E resolve virar. E acaba chegando lá e foge do ataque dos bandidos. Por quê? A oração. Então é preciso orar. Há tantas coisas que não estão previstas. Por exemplo, uma pessoa que se entrega constantemente à bebida alcoólica, é evidente que ela vai ter um problema no fígado. Ela poderá terminar a sua vida com uma cirrose hepática. Ora, isso não estava previsto. Nunca nós voltamos à Terra com previsão de vícios. Eu vim para ter o vício tal. Não existe esse tipo de previsão. Vícios é contrário à lei de Deus. É erro, é fraqueza do espírito. Eu vim com a previsão de fazer o mal. Não existe esse tipo de missão, tá? Fazer o mal nunca. Isso é contrário à lei de Deus. Não está previsto que alguém resolva fumar muito e depois morrer com um câncer no pulmão. Não está previsto. Mas se ele resolveu fumar, e se veio câncer em decorrência do cigarro constante, responsabilidade é dele. Quantos casos nós atrapalhamos o cumprimento das nossas missões, essas provas escolhidas por nós mesmos, nós impedimos o seu cumprimento e voltamos para o mundo espiritual antes da hora, sem ser um completista, não é mesmo? Como disse aqui o Silvério, eu nunca consegui ser um completista, por isso eu progrido pouco. Mas nós espíritas, para atingir o completo cumprimento da nossa missão, precisamos fazer tudo certinho, ter muita resignação, muita fé, prática constante da caridade. Nós já podemos, ou seja, desde já, ir programando as futuras encarnações? Podemos, desde já. Podemos, desde já, ir controlando, pedindo até provas. Na próxima encarnação eu quero ter uma prova X, porque eu preciso aprender tal virtude. E pode desde já, e já desejando isso. Chegando lá a gente apresenta esse pedido, eles, eu sei, você já vem nisso há mais de 20 anos, né? Tá, nós vamos arrumar para você, desde que você possa, porque nós temos que ter condições de aproveitar bem o nosso progresso. Há situações que o espírito, por exemplo, já é um exímio músico, e se ele reencarnar em situação normal aqui, ele vai desde cedo dizer, papai, compra um violão para mim, papai, como eu quero aprender piano, desde cedo, porque vem nele aquele desejo, ele era músico. Porém, como a espiritualidade sabe que ele vai querer de novo ser músico, porque ele já foi um grande músico, e como ele tem outras provas a passar, e ser músico vai atrapalhar, então ele tem esse conhecimento, essa virtude adormecida nele. Chegando aqui,
ele escuta uma bonita orquestra, acha bonito, mas não desperta nele o desejo de ser músico. E ele é o grande músico. Isso ocorre em todas as outras virtudes que são adormecidas para que o progresso seja realizado em outro campo. O Dr. Adolfo Fritz, médico, ele tinha sido médico na Primeira Guerra Mundial, desencarnou, e ele disse que na Primeira Guerra, quando ele desencarnou, já era a segunda vez que ele estava sendo médico na Terra. E ele estava no mundo espiritual trabalhando como médico. Ele foi chamado, se não me engano, lá pelo ano 2000, 2002, por aí, 2008, se não me engano, acho que 2008. Ele disse para nós, despediu aqui da nossa casa, e disse: estou deixando vocês porque eu estou indo reencarnar. E como ele estava incorporado na médium, e eu estava ajudando, eu disse para ele: doutor, o senhor está indo reencarnar onde? Aqui no Brasil mesmo? Ele: não, eu vou ter que reencarnar ainda na Alemanha. Ele disse: quisera que fosse no Brasil, eu gostaria de ser no Brasil, mas não posso, porque o meu antigo pai está lá na Alemanha, e eu tive uma arenga com ele. Ah, é? Foi, me desentendi com ele, ficou uma rusga entre nós, e eu preciso nascer filho dele de novo, e eu vou desta vez conquistá-lo com carinho, para evitar isso. E eu disse: e o senhor vai se preparar para estudar medicina novamente? Ele: não me fale em medicina, eu já fui médico 2 vezes, não quero mais ser médico, eu vou escolher outro campo, que eu preciso de outros aprendizados. Assim que funciona. Ele poderia vir pedir de novo, mas se ele precisa de outros aprendizados, ele não pode querer repetir pela 3ª vez. Por quê pela 3ª vez médico? Há tantos campos de aprendizado, que nós precisamos. E isso que ocorre. Todos nós estamos aqui na Terra, então, em provação e em expiação. Expiação, vocês já sabem, é aquele sofrimento que a gente passa para corrigir erros. E provação é aquele sofrimento que nos dá aprendizado, melhoria do nosso caráter, elevação espiritual, mas nós pedimos. Os espíritos atrasados não podem pedir porque eles não sabem, não conseguem. Então os avançados programam para eles, suprem essa necessidade. Mas eu espero que todos nós aqui tenhamos tido condições no mundo espiritual de ter bolado, pedido, organizado as nossas provas, e por isso nós vamos ter resignação e vencê-las. Muito obrigado.